amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 1 e versículo 18. Romanos 1 e 18. Quem achou, diga glória a Deus. Romanos 1 e 18. Quem achou, diga glória a Deus. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Levanta a mão para o céu. Diga comigo assim: Senhor Jesus, fala comigo pela tua palavra. Senhor Jesus, eu creio que a tua palavra é a verdade. Eu creio que a tua palavra é fiel. Pode assentar, irmãos, e louvar a Deus com as palmas para Jesus. Todos digam glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, eu tenho uma preocupação muito séria de ver Deus operar dentro da igreja. Eu tenho uma preocupação muito séria comigo de ver a operação de Deus na igreja. Eu fico preocupado, eu tenho estado preocupado com o comportamento de algumas pessoas dentro da igreja de Deus. Tenho estado preocupado porque muitas pessoas hoje já não querem mais sofrer a sã doutrina, não querem mais guardar a doutrina da palavra de Deus, não querem mais andar de acordo com a Bíblia Sagrada e com o que eles aprenderam. Muitas pessoas hoje estão preocupadas com leituras de autoajuda de escritores mundanos, escritores entregues à maçonaria, escritores entregues à literatura mundana. E muitos preferem mais escutar estas palavras doces, que chega a ser perniciosa, e não querem mais ouvir a palavra verdadeira da salvação. Infelizmente, muitos têm seguido esses costumes. Muitas pessoas. Por isso eu digo, amada igreja, permaneça naquilo que você aprendeu. A Bíblia chega a dizer: guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Guarde a doutrina que você aprendeu. Pastor Lorival passou por Curitiba, pregou doutrina em Curitiba. Missionário Davi Miranda no rádio pregava uma mensagem só, toda a vida dele, uma mensagem de santificação e de convocação ao arrependimento.
Cuidado com os pregadores da internet. Cuidado com os falsos profetas da internet. Cuidado com os adúlteros da pregação moderna da internet de hoje. Tem uns pregadores ali que pregam a palavra tão emocionante que as pessoas chegam até a chorar escutando suas pregações. Ouvem aquelas pregações fantásticas e fabulosas. No entanto, não existe o menor interesse de conversão no coração de quem escuta aquelas pregações. São pregações que satisfazem o egoísmo. Porque há pessoas que não recebem elogios. E quando escutam a pregação daquelas, entendem que estão sendo elogiadas por Deus. Elas não são elogiadas no mundo. Elas se sentem desvalorizadas no mundo. Se sentem desprezadas, muitas pessoas. E daí, quando escutam algumas pregações desse tipo, algumas pregações dessas mundanas, elas dizem: ninguém me valoriza, mas eu estou ouvindo essa palavra está me valorizando. Eu sou alguém, eu tenho valor, eu sou importante. Todos nós temos valor, só tem um detalhe. Só tem um detalhe, queridos irmãos. As pessoas que escutam essas pregações, elas entendem que Deus quer elas do jeito que elas estão. E que elas continuem do jeito que elas estão. Não precisa ter uma conversão mais. Não precisa ter um arrependimento mais. Eu vou dizer uma coisa, a Bíblia Sagrada aqui está dizendo que do céu se manifesta a ira de Deus. Não é uma ira que parte do pregador, não é uma ira que parte de uma igreja que quer pregar doutrina. É do céu que se manifesta a ira de Deus. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade de Deus em injustiça. Quando é que a verdade de Deus é detida em injustiça? Quando é? Quando a verdade é omitida para segurar o povo dentro da igreja. Quando a verdade é escondida para entrar mais dinheiro dentro de uma igreja. Quando a convocação ao arrependimento e à santificação fica de lado, somente para ver o povo sair com lábios cheios de sorriso e com os olhos brilhantes, porque receberam uma palavra de autoajuda. Eu tenho para dizer para vocês que esse tipo de evangelho leva muito mais gente para o inferno do que o próprio mundanismo, ou o próprio catolicismo, ou o próprio ateísmo. Porque as pessoas que estão no mundo, lá fora, quando elas têm um impacto com a palavra verdadeira de Deus, elas se arrependem e se convertem. Agora, quando a pessoa é cozinhada na água morna da falsa doutrina, é igual a história da rã que caiu dentro de uma panela. E aquela panela tinha água, mas tinha fogo embaixo da panela. E a rã estava ali dentro daquela panela. E a rã foi dizendo: acho que eu não vou sair daqui, porque está a temperatura da água igual no rio. E daí a água foi esquentando. Puxa, não vou sair daqui, que água morna, que água gostosa. E a água foi esquentando. Olha só, que temperatura mais agradável dessa água. E a água foi esquentando. Poxa, parece que essa água está ficando quente. Eu não vou sair daqui, eu vou esperar mais um pouco só para mim ver. Daqui a pouco vai voltar ao normal. A água estava fria mesmo e a água vai esquentando. Ai, parece que as minhas articulações estão derretendo. Parece que as minhas patas estão colando no fundo da panela.
Não consigo sair daqui, socorro. É onde a rã morre. É onde muitos crentes escutando as mensagens mentirosas, as palavras de paz quando não há paz, eles ficam escutando esse tipo de evangelho e começam a pensar que nada mais é pecado, começam a pensar que nada mais é iniquidade, e eles vão morrendo nos seus pecados, e alguns vão indo para o inferno direto. É muito pior. Eu prefiro o evangelho da verdade, que te chama, que te balança, que te sacode, mas que te ensina a verdade. Isso significa deter a verdade de Deus em injustiça. Deter a verdade de Deus em injustiça. Falsos pregadores mentirosos, lobos gananciosos que estão preocupados somente com o dinheiro da igreja. Estão preocupados de ver as pessoas no final da pregação bater no ombro dele e dizer: que mensagem, hein? Como Deus falou hoje, hein? Que mensagem tremenda, hein? Olha como você prega, hein? Eu não quero receber elogio de ninguém. Eu só quero que Deus não me pune e não me castigue por ficar passando a mão na cabeça do pecado. Não preciso! Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, até hoje na minha vida eu recebi mais crítica do que elogio. Mas não tem problema. Deus conhece a minha motivação. Deus conhece por que eu estou pregando essa palavra. Deus conhece quando eu tinha meus 4, 5, 6 anos, que eu não tinha um microfone. Eu tinha uma baita de uma gravata, que eu colocava a gravata no pescoço. Eu ia andando, eu ia quase que chutando a gravata de tão comprida que era. Eu não tinha um microfone, eu tinha um sabugo para pregar. Eu fazia uso daquele sabugo. E eu já dizia que a impiedade, o lugar da impiedade não é lá no céu. Agora eu desde pequenininho, desde o berço, aprendendo esse tipo de verdade. Por que que depois que eu crescer eu vou cuspir na panela que eu comi? Por que que eu vou falar mal do evangelho onde eu vi os milagres acontecer? Eu vi Deus operar. Por que que eu vou abandonar agora? É o que a palavra está dizendo aqui dos falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Escuta bem. Cuidado. Vocês vão ouvir falar de muitas igrejas divididas, de muitos falsos pastores. Eles falam mal do ministério, mas eles não querem falar mal do ministério. Eles querem falar mal da doutrina. Eles querem falar mal da doutrina. Só que o objetivo deles, o viés deles, é meramente financeiro. Você quer saber por quê? Porque eles podem até estar aqui dentro deste ministério. Só que quando eles viram a placa, quando eles saem daqui dessa igreja, a primeira coisa que eles fazem é rasgar a Constituição. É rasgar o regulamento interno. É rasgar tudo que eles aprenderam. Engraçado, quando estavam aqui no altar, tinha alguns que eram até tão durões que quase faltava jogar a igreja inteira no inferno. E depois que sai daqui, libera totalmente a doutrina para todo mundo andar do jeito que quiser. E você vai dar ouvido a esse falso profeta? É o que a palavra está dizendo aqui, ó. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Conheceram a Deus. Conheceram o poder de Deus. Conheceram as revelações na madrugada. O dom da revelação, o dom da cura divina, o dom de maravilhas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas pelo poder de Deus. Eles viram tudo isso, mas não deram glória a Deus.
não honraram a Deus. Antes, olha o que eles fizeram. Antes, em seus discursos, se desvaneceram. E o seu coração insensato se obscureceu. É sobre isso que eu quero falar aqui. Se desvanecer no discurso. Você sabe o que quer dizer se desvanecer no discurso? Você sabe o que é? É ontem você dizer que a rapadura é dura e hoje você dizer que a rapadura é mole. É ontem você dizer que alguma coisa era pecado e hoje você dizer que não é mais. É igual um pregador mundano que tem por aí, que assume a tribuna para dizer: há 10 anos atrás eu era um menino inexperiente, eu pregava um tipo de mensagem, hoje eu prego outra, eu amadureci. Mundano, velho. Eu amadureci, agora eu tenho experiência, agora eu tenho sabedoria, agora está na carne. Agora está entregue a onda forte do mundanismo. Porque não vai você pensar que o mundanismo ele vai atacar com força justa e honesta, ele vai atacar com uma força maior. Para você vencer o mundanismo, você vai ter que nadar muito, vai ter que remar muito. Para você vencer, o diabo ele quer fazer você se contradizer. O diabo quer fazer você se envergonhar, minha irmã. Aquilo que você defendia é bem o que o diabo quer fazer você tropeçar, mas o sangue de Jesus tem poder para te segurar nas mãos dele. Mas estão se contradizendo. Isso significa se desvanecer no discurso. O que é desvanecer? Se enfraquecer, amolecer, aliviar, afrouxar. Se desvaneceram no discurso, afrouxaram no que falavam antes. É isso. E ainda falam com a cara tão lavada, e ainda dizem: agora eu aprendi, agora eu tenho conhecimento. Aprendeu de quem? Aprendeu de quem? Estão se desvanecendo nos discursos. Antigamente pregava contra o segundo casamento, agora já está liberado nessas igrejas desses falsos profetas até o terceiro, quarto casamento. Virou uma bagunça de adultério, de prostituição. E ainda querem vir me dizer, ainda tem coragem de me dizer que estão sentindo a presença de Deus. O que é isso? E está lá o falso profeta, enquanto a receita não cai, enquanto a entrada da igreja não cai, está tudo certo, não tem problema não. Fica desse jeito mesmo, irmão. Teu dízimo é bom, teu dízimo é alto. Continua desse jeito mesmo, que Deus tem obra com você. Se desvaneceram no discurso. Não tem problema não. Pode casar de novo. E se não casar e se casar e não der certo, pode casar a terceira vez, porque o mais importante é você ser feliz. Você está feliz? Está feliz? Então está tudo certo. Se desvaneceram nos discursos, falso profeta mundano. Mas eles vão dar conta dessas almas. Quando se fala de santidade, eles se desvaneceram nos discursos também. Que é isso? Esses negócios de aparência exterior, esse negócio de doutrina das irmãs, dos irmãos. Que tanto quer se falar de sensualidade, quer se falar de roupa, de saia? Que quer se falar tanto de decote, que se quer falar tanto, que hoje tem a moda até dos irmãos usar a roupa apertada também.
que tem de falar tanto isso do lado de fora? Tem que olhar o lado de dentro, tem que olhar o coração. Deus só quer o coração. O Deus dele está perdendo até pro Deus dos fenícios. O Deus das moscas, o Deus deles é o Deus do açougue, só que é coração. Tem que ser só do lado de dentro, tem que ser só o coração. Tá tudo certo já. O que depende é a tua intenção. O que depende é o que você pensa, pelo amor de Deus, irmãos. Se a pessoa já deixou o seu lado consumista, se a pessoa já deixou o seu lado profano sair para o lado de fora, se exteriorizar, se já deixou o seu lado sensual do lado de fora, imagine como é que não está esse coração por dentro. Mas se desvaneceram nos seus discursos. Não tem problema não, se for dizimista não tem problema cortar cabelo. Pode cortar, pode pintar, pode bagunçar, pode empiriquitar, pode fazer o que quiser. Tem problema não. Ah, mano, tem problema não, pode fazer o que você quiser, você é livre para fazer o que você quiser, que nada é pecado mais. Se teu cabelo está muito crespo, dá uma alisada. Se está muito alisado, muito escorrido, dá uma encrespada. Tem problema, irmão, andar com o cabelão que nem roqueiro, não. Tudo espetado. Tem problema, não. Por que antes tinha? O que aconteceu? O que mudou? Será que o conceito, o parâmetro de santidade de Deus mudou? Não, isso aí é exagero. Isso é radicalismo. Isso aí é ortodoxia desnecessária. Pera lá, calma lá, pelo amor de Deus. Então me explique, por que depois que está sendo tudo liberado nas igrejas mundanas, por que então que está acontecendo tanto divórcio, tanto adultério, tanta prostituição, tantos filhos drogados e tanta obra do diabo? Por quê? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Ah, temos que viver a liberdade. Então por que estão se vivendo a liberdade? E a situação social está piorando. Existe algum problema com essa liberdade então? Porque se melhorasse, se abandonassem as práticas de respeito à doutrina, porque hoje já não se diz que é doutrina, se diz que é costume. Então por que mudou? Mudou mesmo, muita coisa, mas então, se mudou, por que mudou para pior? Se mudou para melhor, então eu estou muito alienado, ou estou enxergando com a miopia sociológica, porque eu vejo que essa falsa liberdade, essa falsa permissão, que eu chamo isso de libertinagem, está piorando a população brasileira e a população mundial. Um povo promíscuo, um povo libertino e um povo que se desvanece facilmente das suas boas tradições e de seus bons costumes, é um povo facilmente manipulável. Queridos irmãos e irmãs, os discursos podem ter se desvanecido na boca de muitos pregadores e dos falsos profetas, isso é claro, porque o viés dele é meramente financeiro. Agora você aprendeu uma doutrina santa, fiel e verdadeira, segure ela, guarde ela. Você foi abençoado até aqui, o Senhor te guardou até aqui, mantenha-se firme, irredutível aqui. Deus te chamou aqui neste ministério. É a televisão. É assunto, hein? A televisão, pois é. O que tem a televisão? A televisão é do diabo? Pera aí, quem pagou pela televisão? Foi o capeta que pagou?
A televisão é de quem adquiriu. O problema maior é com o conteúdo ali. Mas daí quando se desvanece no discurso, sabe a primeira coisa que um crente faz quando ele se desvia da igreja Deus e Amor? A primeira coisa que um crente faz quando ele se desvia da igreja Deus e Amor, você sabe o que é a primeira coisa que ele faz? É botar uma baita de uma televisão na sala. É isso que acontece. Se desviou, já colocou uma baita televisão lá na sala, daí já colocou uma outra televisão lá no quarto, para assistir todo o lixo que é empurrado para as pessoas. Quem está me ouvindo aí, levanta a mão. Televisão. Só que vejam só, irmãos, vejam só como são as coisas. Você já deve ter lido na Bíblia que quando o povo estava clamando, alguns diziam, peça para que esse povo pare de clamar. Jesus disse, se esse povo não clamar, as pedras clamarão. Você sabe o que está acontecendo hoje? As pedras estão clamando. Sabe o que significa as pedras estar clamando? Quando muitos pregadores perdem tempo massageando e pregando essas mensagens xoxa, sem unção do Espírito Santo, querendo arrancar lágrimas de pessoas inexperientes que têm pouca Bíblia, em vez de estar pregando contra o pecado e ensinando bons costumes para os seus membros, e alguns até motivando e incentivando a crentaiada a assistir televisão, os sociólogos, os psicólogos, os neurocientistas, os oftalmologistas estão dizendo sobre os prejuízos da televisão. As pedras estão clamando. Você está entendendo? Não é uma vergonha? Eu fico admirado com o poder do meu Deus, o missionário Davi Miranda, sem ter letra, sem ter conhecimento, sem ter faculdade, sem ter formação acadêmica, nem nível superior, há mais de 20 anos atrás, pregando contra a televisão, pregando pelo Espírito e por revelação, e agora os sábios e entendidos repetindo o que ele falava, com palavras sofisticadas e com termos científicos, para provar que verdadeiramente a televisão é do diabo mesmo. O conteúdo ali veiculado não edifica. Mas muitos se desvaneceram nos seus discursos. Se desvaneceram. A prática da oração. A prática da oração agora é substituída por diversão, por entretenimento. Vamos orar? Não, orar nada. Vamos fazer o quê? Alguma coisa parecida para a gente alegrar o povo. Vamos botar uns hinos, uns louvorzão animado, agitado lá. Tem até dança romântica para crente já hoje. Para que isso? Ah, para ativar a chama. Chama do quê? Vamos lá, pessoal. Atenção, vai ter um culto diferente. Vai ter comida, vai ter bebida, tudo dentro da casa de Deus. Deixasse Jesus chegar na hora dessa com o chicote para ver o que ia acontecer. Deixa ele chega com o chicotão. A minha casa será chamada casa de oração. Casa de oração. E o jejum? Tem todo tipo de jejum hoje. Em Blumenau eu escutei um tipo de jejum que eu só não dei risada porque eu fiquei mais triste do que... É o tal do jejum. Ó, gente, essa semana nós vamos jejuar. O que é o jejum? Nós vamos jejuar de internet. Nós não vamos acessar a internet. Ah, vamos fazer um jejum. Jejum do quê? Jejum de palavrão. Quer dizer então que Deus que me perdoa então. Se não tivesse jejuando de palavrão, então a boca é mais suja que esgoto. Vamos fazer um jejum. Jejum de redes sociais.
Vamos fazer um jejum. Jejum do quê? Jejum de futebol. Essa semana nós não vamos jogar bola. Jejum do quê? Jejum de videogame. Nessa semana nós não vamos jogar videogame, vamos fazer o jejum. Tem uns falsos profetas por aí que já mudaram a forma do jejum, só que eles são um pouquinho mais sofisticados. O jejum deles que eles dizem é o seguinte, é o jejum misto, o jejum parcial. É o jejum que dá para você tomar água, é o jejum molhado. E o diabo dá risada da criançada que faz esse tipo de jejum aí. Aí o diabo se acaba. Vai dar risada mesmo. Você quer saber o que é jejum? Jejum é você se apresentar ao teu Deus. Senhor, a partir de agora eu vou fazer meu jejum. Você não come, você não bebe, você apenas quebranta teu coração. Quero ver o demônio que fica de pé quando você faz o teu jejum ao Senhor. Quero ver. Se desvaneceram nos discursos. Antigamente falava mal dos políticos. Agora tem até político pastor subindo em cima dos altares. E prega bonito, e tem uns que levam os cantores junto, uma equipe de cantor e cantora, para animar a festa. Que não é culto não, é festa. E ainda pregam uma mensagem, leiam um versículo. Olha o versículo que eles gostam de ler. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É porque aqui agora eu quero oficializar a minha candidatura. E eu conto com o teu voto. Fala nisso, esse ano é ano eleitoral, né? Daqui a pouco os políticos que estavam tudo escondido, que nem urso hibernando, eles já vão começar a aparecer por aí dando tapinha nas costas e sorriso com o gato. Eles vão chegar fazendo proposta de toda a natureza. Tem alguns que tem uns políticos, irmãos, né? Que se possível eles usam até roupa da doutrina para ganhar voto. Tem uns que falam até língua estranha no discurso. Estou falando. E o discurso contra a política? Que o nosso reino não é aqui. E os discursos que tinha antes, que o mundo está no maligno e não adianta tentar interferir na política. Com isso o pastor está querendo dizer que nós não devemos exercer nossa cidadania através do voto. Pelo amor de Deus, não vamos confundir as coisas. Pelo amor de Deus, só vamos ter que entender de uma vez por todas que o nosso Deus, que é santo, 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 não está acostumado e não aceita mentirosos a subir a tribuna que é para se pregar o evangelho, para se fazer programação e promoção particular. O viés do altar, o objetivo da pregação é almas, almas, almas para o reino de Deus. Mas agora existe uma corrente por aí parabenizando os cantores. Por isso que eu digo que são cantores mundanos. São cantores mundanos mesmo. São cantores mundanos. E esses cantores mundanos, sabe o que eles são acostumados a fazer? Eles são acostumados a dizer que o reino de Deus tem que se expandir no meio dos ímpios. Esse dia atrás o irmão falou para mim assim, acho que foi sábado mesmo, falou: um cantor fulano de tal lá, apareceu num programa de televisão aí, tá ficando famoso, dizia que não gostava de holofote, dizia que não gostava de mídia, dizia que não gostava de se promover, e estava lá bem bonitão, aparecendo na televisão. Vai ver o cachê dele, meu amigo, o cachê dele é gordo. Vê se ele canta por amor, canta nada. Canta nada. E daí diz assim, estamos promovendo o reino. Quantas pessoas vão ouvir essa mensagem? Só que a hora que eles estão cantando na televisão, é o que eu estou dizendo de cozinhar a rã. Quando eles estão cantando na televisão, nos programas de televisão, aparecem as mundanas, as mulheres mundanas, tudo pelada, dançando no ritmo que eles estão cantando, hino de louvor a Deus.
Isso é hino de louvor a Deus? Isso é para você que ainda está batendo palma e dando glória a Deus a hora que você vê esses cantores mundanos cantando nessas emissoras de televisão, que faz pacto com o diabo, que faz pacto com todo tipo de perversidade, estão envolvidos em corrupção e todo tipo de engano. Pelo amor de Deus, quem tem que fazer o marketing, quem tem que fazer a propaganda do crente ou do cantor ou do pregador é o Espírito Santo de Deus. Não precisa desses meios de comunicação entregues ao pecado e a Satanás. Os pregadores estão se desvanecendo no discurso. Tem umas correntes de pregadores por aí que estão dizendo: ora, esse negócio de ir para o inferno, como assim? Alguém ir para o inferno? Por que ir para o inferno? Outros têm até uma pergunta sofisticada: imagine a imagem e semelhança de Deus indo para o inferno. Como é que pode isso? Não. Se a pessoa comete pecados durante 30 anos, por que ela tem que queimar no inferno eternamente? São as questões aniquilistas. São as questões querendo tratar do assunto do inferno com argumentos rasos, mais baseado em filosofia do que em interpretação exegética da Bíblia Sagrada, mais fundamentado em filósofos pagãos, filósofos gnósticos ou agnósticos, do que na palavra de Deus. Teologia sistemática trazida para cima do púlpito, para trazer interpretações que faz mais as pessoas dormir do que escutar a verdade. E tem uns que escutam só porque é aplicado palavra difícil. Meu Deus, que sabedoria tremenda. Meu Deus, isso é um doutor. Isso aí sim tinha que ensinar Paulo. Esse aí deveria ter ensinado até Apolo. Meu Deus, que sabedoria. Sabedoria carnal e diabólica. Sabedoria verdadeira do Espírito Santo, ela vem diretamente do alto. Sabedoria simples, que todo mundo entende, mas que convence o pecador do seu pecado. Estão se desvanecendo nos seus discursos. Tem alguns pregadores que dizem até sobre as línguas estranhas. Língua estranha, não fala assim. Vamos falar numa forma teológica. Glossolalia. Glossolalia. O falar em línguas. Eu estou falando sério. E dizem assim: você quer saber da glossolalia? Isso aí foi um fenômeno local, exclusivo da igreja primitiva. Mas o abençoado, ele não leu lá em Coríntios 12 sobre os dons espirituais. 1 Coríntios 12 sobre os dons espirituais. Mas querem dizer que era somente uma necessidade da igreja primitiva para a expansão do evangelho. E daí tem uns que fazem até alguns debates, né? Certa feita um falou para mim assim: isso é fanatismo religioso. Foi o segundo que veio falar comigo, que era de um ministério que eu respeito muito, porque foi uma igreja muito séria. O próprio missionário já falou: Assembleia de Deus. O rapaz falou para mim: isso aí de língua estranha, isso é fanatismo religioso. Você me desculpe, eu não falo língua estranha. Eu fui direto no ponto. Perguntei para ele: quanto você ganha? Eu ganho 11 mil por mês. Falei: parabéns. Mas você sabia que os fundadores da igreja aqui no estado de Santa Catarina, que andava a cavalo, levando picada de abelha, levando corridão de touro, sendo picado de cobra, com malária, febre amarela, passando fome e sede, tinha lugar que tinha que passar nadando, tinha vez que levava até tiro que tinha que correr, esbofeteado. Sabia que ele não ganhava nem um terço do que você ganha, e ele falava muita língua estranha.
E que a obra cresceu não é por causa desse teu métodozinho de crescimento de igreja aprendido com os teólogos desviados dos Estados Unidos. O método dele era falar muita língua estranha mesmo, e era ser cheio do poder de Deus, e não precisava das abobrinhas que você fala. Fale línguas estranhas, sim, senhores. Fale línguas estranhas toda vez que o Espírito de Deus te tomar. Toda vez que o Espírito de Deus te envolver, fale. Toda vez que o Espírito de Deus te tocar, fale. Dá lugar ao Espírito de Deus. Não se desvaneça da tua fé. Receba o poder de Deus nesta manhã. Xarabacanda labasteria, micanda labasteria. Receba o poder do Espírito de Deus nesta manhã. Receba a autoridade do Espírito Santo nesta manhã. Seja cheio do poder de Deus nesta manhã. Seja cheio, 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 cheio do Espírito de Deus. Ripalabacanda labalabalabas. Oriricanda labalabalabas. Seja cheio nesta manhã. Seja cheia nesta manhã, minha irmã. Seja cheia. Você está na direção certa. Você está na direção certa. Seja cheio. E palabalabalaba. Oricanda labalabaia. E canta. Ore, 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 liriris. E calabalabalaba. Seja cheio. Olha línguas estranhas. Olha línguas estranhas em Curitiba. É poder de Deus. É poder de Deus. É poder de Deus. Oricanda labassurianda labalabas. Ecanda labassurimicanda labalabas. Receba poder de Deus. Seja avivado por Deus. Oriricanda labassuriricanda labas. E canta labalabassurimicanda labaia.